Vamos para o último das funções mais importantes. Das funções mais importantes, nós já vimos os ácidos, as bases. Agora, vimos na aula passada sais. E, por último, os óxidos. Os óxidos são bastante importantes porque eles têm grande aplicação, tanto na obtenção de vários metais. Muitos metais são encontrados na natureza na forma de óxidos. Aí, pertinho de vocês, nós temos a CBA. A CBA depende única e exclusivamente de um óxido, que é o óxido de alumínio, que é o principal componente da bauxita. E temos vários outros óxidos, óxidos que interferem na nossa famosa, desculpa, no efeito estufa. O CO2 é bastante, o CO2 interfere bastante no aquecimento global. Nós temos o monóxido de carbono muito venenoso. Nós temos aí óxidos responsáveis por chuva ácida. Nós temos obtenção de ferro a partir desses óxidos. Então, o que é um óxido? Um óxido é um composto binário, ou seja, formado por dois elementos apenas. E, na verdade, formado por um elemento diferente do oxigênio, porque desses dois, um tem que ser oxigênio. Então, é um composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Ou seja, o oxigênio só não forma óxido com o flúor. Por quê? O flúor é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Lembra do Fonklin Brisk pH? Fui ontem no clube, briguei, saí carregado pela Hebe. Essa é a ordem de eletronegatividade. Então, eu tenho apenas o flúor como mais eletronegativo. Então, eu não tenho formação de óxidos de flúor, porque a definição de óxido é onde o oxigênio é mais eletronegativo. E nós temos várias classificações dos óxidos. Por quê? Porque nós temos óxidos iônicos, óxidos metálicos, e nós temos óxidos moleculares. Os óxidos moleculares normalmente são gasosos, certo? Nós temos um óxido molecular muito importante encontrado na natureza na forma líquida, certo? Então, olha aqui, o óxido pode ser molecular. Quando ele é molecular, ele apresenta duas características. Ele pode ser um óxido ácido ou um óxido neutro. O óxido ácido é aquele que reage com a água e forma um ácido. Lembra quando nós fizemos aquela desidratação de ácido, que a gente fez o ácido piro, a gente fez o ácido meta? Lembra que eu falei que o ácido carbônico é extremamente instável, porque ele se decompõe em CO2 e água. O refrigerante, no momento que a gente abre, ele tem mais gás e também é mais azedinho, não é tão doce. Por quê? Por causa do gás carbônico dissolvido em água. Essa dissolução do gás carbônico em água forma o ácido carbônico. Falando no que a gente estava falando agora de equilíbrio, eu teria isso: o CO2 gasoso mais a água, formando H2, CO3, que em água libera H mais H, CO3 menos. Só que eu só tenho CO2 de gás. Na hora que eu abro, a minha garrafa, a tendência é o CO2 sair. Então, o que acontece? Vem tudo para cá. Esse ácido se associa formando H2CO3, que se decompõe em CO2 em água. Então, agora nós estamos vindo no processo inverso. Então, o óxido ácido é aquele que, dissolvido em água, forma um ácido. Pode formar um ácido fraco, como pode formar um ácido forte. A chuva ácida é consequência dessa absorção dos óxidos ácidos pela água.
Vou falar uma coisa aqui. Toda chuva é ácida, certo? Toda chuva tem um pH abaixo de 7. Somente é chamado de chuva ácida as que tiverem pH 5,5 para baixo. Mas, no caráter, toda chuva é ácida, tá bom? Mas a caracterização de chuva ácida só se dá a partir do momento que essa água está vindo abaixo de 5,5 de pH. Então, veja aqui, o CO2 mais água, H2SO3, SO3 mais água, H2SO4. Beleza. Ou ele reage com uma base, formando o quê? Sal e água. Ou seja, um óxido ácido reage como um ácido na presença de uma base. Um óxido ácido faz exatamente o papel do ácido numa reação com uma base. Vocês devem já ter tido noção disso, já devem ter visto que quando se passa o reboco, se espera, diz que tem que deixar lá descansando, tomando ar. Na verdade, o que está se fazendo, eu passei na massa lá, eu tinha hidróxido de cálcio, e eu deixo lá para curar essa massa, fazendo a carbonatação. O próprio contato desse reboco com o ar atmosférico, na presença do gás carbônico, vai formando o carbonato de cálcio, aumentando a resistência desse reboco. Depois que eu vou passar a massa fina, dá o acabamento, certo? Então, essa é a função do óxido ácido. Os óxidos ácidos são moleculares. E os óxidos neutros, entenda uma coisa, neutro ou indiferente é um óxido que não reage com ácido, com base ou com água. Não é que ele nunca reage, é claro que ele reage. O monóxido de carbono tem uma importância muito grande na indústria siderúrgica. Ele é responsável pela redução dos íons de ferro no óxido, no sulfeto. Eu tenho a presença do monóxido de carbono reduzindo esse ferro a ferro metálico. Então, é claro que o monóxido de carbono reage, porém, para essa classificação de óxido ácido, de óxido básico, ele é indiferente, porque ele não reage nem na água, nem na base e nem no ácido. Desde que eu tinha cabelo, gente. Isso faz muito tempo. Faz muito tempo. Desde que eu entrei no primeiro ano do ensino médio, em 1973, a gente só tem esses 3 óxidos como óxidos indiferentes. E aquele indivíduo que vai para o inferno, que é o examinador, faz o quê? Sempre pega uma dessas porcarias para pôr para os senhores, de alguma maneira, não vai perguntar literalmente, mas de alguma maneira vai colocar aqui o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Esse daqui, aquele gás efeito moral, é o gás hilariante, tá? Esse N2O é o responsável por isso. Então, ele não reage nem com ácido, nem com base, nem com água. Perfeito? E agora, os óxidos iônicos. Os óxidos iônicos, eles são os óxidos básicos ou alcalinos. Por quê? Porque, diferentemente dos moleculares, eles têm um caráter de uma base. Eles reagem com água, formando uma base. Você vai à loja de material de construção e compra cal hidratada. A cal hidratada é um dos nomes comerciais do hidróxido de cálcio. O que é a cal hidratada? É o óxido de cálcio mais água, formando hidróxido de cálcio. Olha aqui, o óxido de sódio reage com
com a água, formando o hidróxido de sódio. Da mesma maneira, eles reagem. Se o ácido reage com a... Gente, aqui eu fiz uma besteira muito grande, ninguém viu? Se ninguém viu, faz de conta que ninguém viu. O básico reage com ácido, formando sal e água. Ela funciona, ou esse óxido funciona exatamente como uma base e ele reage com o ácido, formando sal e água como uma reação de neutralização. Caiu um caminhão de ácido ali naquela rodovia que vai ter que mudar o nome agora, né? Que não pode mais ter nome daqueles bandidos bandeirantes. Então, caiu um caminhão de ácido sulfúrico. O bombeiro vai lá e faz o quê? Joga cal na pista. Esse cal vai absorver o ácido sulfúrico, mas não vai só absorver. Ele vai reagir, formando um sal e água. Esse sulfato de cálcio é o gesso, é o giz, dependendo da hidratação desse composto, eu tenho diversas funções para ele. Então, ele reagiu com o ácido, formando sal e água, certo? E nesses daqui, eu tenho os óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros são aqueles que, na presença de um ácido, reage como se fosse uma base. E, na presença de uma base, reage como se fosse um ácido. Eles são flex. Eles reagem dos dois jeitos. Eles não reagem com água. Não reagem com água. Eles são insolúveis. Eles são insolúveis e não reagem com água. Esses óxidos anfóteros têm pouca pergunta, tem pouca coisa que interfira neles. Assim, que o examinador peça muita coisa. É mais pedido os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Os óxidos ácidos são os óxidos formados por ametais. E os óxidos básicos, normalmente, são os formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os demais óxidos, de forma geral, os óxidos metálicos são anfóteros. Entre os óxidos anfóteros mais importantes, eu tenho o óxido de ferro 3, eu tenho o óxido de alumínio, eu tenho o óxido de zinco. Esses óxidos anfóteros são os mais importantes. Mas o que o examinador pede para você? Óxido básico, metal alcalino, alcalino terroso. E óxido ácido? Normalmente óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e o óxido de carbono, certo? Sendo que, lembrem que o carbono forma um óxido indiferente, assim como os óxidos de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio, tá certo? Então, esses daqui são os óxidos mais importantes de forma de classificação. Agora nós vamos falar dos peróxidos. Os peróxidos são fáceis de serem reconhecidos. Peróxidos. Os peróxidos, eles são extremamente instáveis. Na outra semana, lembra que a gente jogou a água oxigenada na batata e ela borbulhou? Quando eu jogo a água oxigenada no machucado que tem sangue, ele borbulha na hora. Ele é bastante instável, ele se decompõe com facilidade. Mas como eu reconheço um peróxido? O peróxido tem a presença desse grupo aqui, ó. Ele tem aqui um negativo aqui, um negativo aqui. Só que essa ligação aqui não tem diferença de eletronegatividade. Então, eu tenho esse grupo O2
2 menos, ou seja, o NOx do oxigênio é igual a menos 1, porque eu tenho duas cargas negativas para 2 oxigênios. Ah, Marco Antônio, como que eu vou reconhecer isso? O outro elemento que está formando o óxido com ele tem prevalência na hora de dar o número de oxidação. Eu vou considerar que vocês já conheçam o número de oxidação, embora seja matéria do próximo, bimestre. Eu tenho aqui o NOx igual a menos 1. Então, quando eu tenho aqui a G2O2, eu sei que a prata sempre será mais 1. Então, se eu tenho uma carga mais 1 e eu tenho duas pratas, eu tenho duas cargas positivas. Para eu neutralizar eletricamente esses mais 2, eu tenho que ter menos 2. Mas eu tenho 2 oxigênios, então cada oxigênio tem que ser menos 1. Então, isso daqui me caracteriza um peróxido. Veja aqui na água. Na água, o hidrogênio é sempre mais 1. Mais 2. Menos 2. Menos 2. É o NOx normal do oxigênio. Agora, veja aqui. H2O2. O hidrogênio é sempre mais 1. Mais 2. Para neutralizar, menos 2. Mas quem me fornece essas duas cargas negativas? Esses dois oxigênios. Então, cada oxigênio está colaborando com uma carga negativa. Tudo bem? Podemos ir adiante? Sem problema? Então, esses são os peróxidos. Tem outro conceito: peróxido reage com uma base formando sal e água oxigenada, tá? Então, nós vamos duplos. Como que eu sei quando eu tenho um óxido duplo ou misto? Quando eu tenho o NOx do meu metal fracionado. Aí eu sei que aquilo lá é um óxido duplo. Por exemplo, a magnetita, Fe3O4. Ou o que a gente chama de zarcão, Pb3. Aqui eu tenho menos 2 o oxigênio, certo? Fica menos 8. Para neutralizar eletricamente, eu tenho mais 8. Mais 8, eu teria aqui mais 8 terços, porque eu tenho 3 átomos de ferro me fornecendo 8 cargas positivas. Na verdade, isso daqui é um óxido duplo, Fe2O3, FeO. É uma mistura de óxido de ferro 3 e óxido de ferro 2. Aqui eu tenho o seguinte: 2 PbO, que é o chumbo 2, e PbO2, que é o meu chumbo 4. Tá? Se por algum motivo você tiver que identificar um óxido, se ele é duplo, basta você fazer o NOx dele. Achou o NOx fracionário, você já vai ter a certeza de que é um óxido duplo. Só que eu falo para os senhores, o que cai de óxido duplo? Magnetita, que é o ímã natural, e o Pb3O4, que é o zarcão. Antigamente se usava bastante zarcão, hoje já não se usa tanto. O zarcão é aquilo que é aplicado como fundo numa pintura. Você vai pintar um portão de ferro, você aplica o zarcão como base para melhorar a garantia de oxidação dele, e depois você pinta por cima. Tá certo?
Então, esses daí são os óxidos duplos. Depois eu tenho outra situação aqui de representatividade pequena, que são os hidretos. Mas vamos falar da nomenclatura dos óxidos. Aqui eles vão falar em nomenclatura de óxidos. Deixa eu ver se está na próxima aula. Só que eu faço uma diferenciação entre óxidos iônicos e os óxidos moleculares. Aí, como que eu vou saber se ele é um óxido iônico ou um óxido molecular? É só olhar se é um metal que está ligado ao oxigênio, iônico. Se é um ametal, molecular. Então, olha aqui, o óxido iônico, quando só tem um estado de oxidação, por exemplo, Ag2O. Isso daqui vai chamar óxido de prata. Por quê? Porque a prata vai ser sempre mais um. Al2O3, óxido de alumínio. Mas veja uma coisa, os óxidos mistos, Fe2O3 e FeO. Esse 3 aqui é do ferro, e esse 2 é a carga do oxigênio. Então, esse ferro é o ferro 3. Então, eu vou chamar de óxido de ferro 3, sempre em algarismo romano, ou o que tem maior número de oxidação é o I, ou óxido férrico. Aí, por que não é ferrico? Poderia ser ferrico, mas eu acho que o pessoal acha que fica mais sonoro férrico. E esse daqui, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Aqui nós vimos PbO, PbO2. O oxigênio não é menos 2? Menos 2, menos 4. Mais 4, mais 4. O NOx desse chumbo é mais 4. E esse está 1 para 1, então é mais 2. Então, aqui eu tenho óxido de chumbo 2 ou óxido. Aí, quando eu tenho enxofre, eu tenho chumbo, eu tenho esses metais que tem a sigla dele, o símbolo dele em latim, eu não vou chamar ele de óxido chumboso, eu vou chamar ele de óxido plumboso. Aqui eu vou ter óxido de chumbo 4 ou óxido plúmbico. Plúmbico. Certo? Então, quando eu tenho mais de um estado de oxidação do meu metal, eu coloco ou o número dele em algarismo romano, ou eu vou usar os termos oso para o menor estado de oxidação e ico para o maior estado de oxidação, como a gente já vem usando nos sais, nas bases, correto? Agora, os óxidos moleculares. Esses são mais chatinhos. E dizer o número de oxigênios que eu tenho e o número de átomos do ametal que eu tenho. Então, por exemplo, aqui, CO2. Eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos não, eu tenho 2 oxigênios. Então, eu vou ter dióxido de... Aqui, eu usaria monocarbono, porque eu só tenho um. Quando eu só tenho um, eu não sou obrigado a usar o prefixo mono.
Mas quando eu tenho só um oxigênio, eu sou obrigado. Então, isso daqui é dióxido de carbono. Só que eu posso chamar isso daqui também de anidrido carbônico. Por que anidrido carbônico? Porque ele é um óxido ácido. Se eu fizer H2CO3 menos a molécula de água, eu vou obter o quê? CO2. 2 hidrogênio corta, 3 hidrogênio corta com 1 e dá CO2. Então, olha aqui, ele é anidrido porque ele é sem água do ácido carbônico. A estrutura do ácido carbônico é essa. Certo? Eu tiro uma água. Quando eu tiro a água, aqui fica um ponto de ligação e esse carbono também fica um ponto de ligação. Então, ele me dá O, dupla C, dupla O, mais HOH. Tá certo? Então, ele é um ácido, ele é um óxido derivado da desidratação intramolecular do ácido carbônico. Certo? Então, eu chamo de anidrido carbônico. O que eu faço? Eu sempre somo uma água e vejo se tem algum ácido assim. Às vezes vai me dar um ácido que eu não conheço, mas, olha aqui, N2O5. Isso aqui eu posso chamar de pentóxido. Pentóxido. Por que pentóxido? Eu tenho 5 oxigênios. Eu tenho 2, não uso bi, eu uso de nitrogênio. Aí eu posso ter o seguinte, veja uma coisa aqui, N2O5 mais H2O vai me dar H2N2O6. Aí o que eu faço? Eu decomponho, eu divido isso. Se eu dividir por 2, você concorda comigo que N2O5 mais H2O vai dar 2 vezes HNO3. HNO3 é aquele ácido nítrico. Isso é o ácido nítrico. Então, eu posso chamar isso daqui também de anidrido nítrico. E por que aqui tinha 2 e aqui tinha só 1? Porque isso daqui foi uma desidratação intramolecular, dentro da molécula. E esse daqui foi uma desidratação intermolecular. Lembra como a gente achou o ácido piro? Que era 2 vezes o ácido orto menos uma água, ou seja, eu precisava de 2 moléculas do ácido para fazer uma desidratação entre as 2 moléculas. Então, eu fazia o H3PO4 dava H6P2O8, tirava uma água, ficava H4P2O7. Era uma desidratação entre 2 moléculas, certo? Era uma desidratação intermolecular. Perfeito? Então, a nomenclatura dos óxidos é essa. Eu tenho uma nomenclatura do iônico diferente da nomenclatura do molecular. Embora, muitas vezes, as coisas acabam se confundindo. Por exemplo, MnO2, o pessoal costuma chamar de dióxido de manganês. Dióxido de manganês seria um nome utilizado para um composto molecular, mas ele já está tão aceito no mercado que acaba falando dióxido de manganês. Na verdade, esse daí é o óxido de manganês 4 ou óxido mangânico.
Mas, se falarem para vocês de óxido de manganês, vocês aceitem, tá certo? Gente, tá tudo bem por aí? Estamos acordados? Os hidretos são muito fáceis de serem reconhecidos. É composto binário onde o hidrogênio é mais eletronegativo. Então, é um metal mais hidrogênio. Hidrogênio é mais eletronegativo. Então, naquela fila de eletronegatividade, na fila de eletronegatividade dos ametais, o hidrogênio é o menos eletronegativo. Porém, mesmo sendo menos eletronegativo, ele é mais eletronegativo que qualquer metal. Então, o hidrogênio vai ter um número de oxidação nos compostos moleculares sempre mais um, porque como ele é o menos eletronegativo, sempre vão puxar o eletrinho dele e ele vai ficar restrito a ser um próton, certo? Porém, quando ele está ligado a um composto, ligado a um elemento metálico, ele é mais eletronegativo e ele puxa para ele. Então, vai ser sempre, os hidretos são sempre compostos iônicos, eles são binários, formados por dois elementos, e eu tenho aqui, por exemplo, NaH, CaH2. Aqui eu tenho hidreto de sódio, hidreto de cálcio. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Ao longo de toda a minha carreira, muito raramente, olha, uma vez, duas vezes no máximo, eu vi cair algo relacionado a hidreto. Às vezes para dar um número de oxidação. Mas nada que pedisse nomenclatura, nada disso. E eu tenho os carbetos. Os carbetos são compostos binários, onde eu tenho carbono não ligado a oxigênio. Então, eu tenho carbeto, carbono com qualquer outra coisa que não seja o oxigênio. Então, eu tenho os carbetos metálicos, é muito interessante aquilo que a gente chama de carbureto. Você compra em loja de material de construção, loja de funileiro, e você produz gás acetileno. É bastante interessante o carbureto, que é o CaC2. O CaC2, ele é interessante pelo seguinte, fazer em feira de ciências. Eu fiz isso uma vez, embora tenha um cheiro terrível, tem que ser feito em lugar aberto, ele produz o gás acetileno, e aí você põe fogo. E aí, ao jogar água, ao invés de apagar o fogo, alimenta o fogo. Por quê? Porque o carbeto de cálcio, quando reage com água, ele forma o C2H2 mais CaOH2. Então, você tem aqui a formação de acetileno. E aí você põe fogo. E à medida que você põe fogo, quanto mais água você joga, mais carbureto se transforma em acetileno e mais fogo pega. Normalmente, hoje não mais, mas normalmente, antigamente era carbureto que ia nos capacetes daquele pessoal que descia em mina para poder iluminar, certo? Então, basicamente, o que eu tinha para falar sobre óxidos era isso. Alguém quer fazer alguma observação, alguma coisa, perguntar algo? Se não, façamos os exercícios.